Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito do pão da vida. Lá em João 6, verso 26 vai dizer assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Então, Jesus no dia anterior tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, muito conhecido por todos nós. E aí no dia seguinte, quando ele atravessou o mar, a multidão ficou desesperada querendo saber onde é que estava Jesus, porque eles queriam encontrar com ele de novo para poder receber mais pão, para que ele multiplicasse de novo os pães e eles pudessem se alimentar de novo. E Jesus fala: não trabalhem pela comida que se estraga, que no caso é o pão que eles queriam comer, mas trabalhem pela comida que permanece pela vida eterna. E aí, lendo esse texto, me veio uma reflexão de que muitas vezes a gente fica muito preocupado com as nossas necessidades e a gente busca Jesus simplesmente por isso, para que ele possa suprir aquilo que a gente precisa. Sendo que o próprio Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, verso 31, vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, eles estavam agindo como pagãos, indo atrás de Jesus, correndo atrás somente do pão físico. E é muito interessante, porque lá no verso 30, o povo pergunta para Jesus: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Ou seja, eles estavam colocando contra Jesus que Deus ele já tinha feito esse milagre de prover o pão dos céus para o povo. Mas era um pão, o maná, representando um pão para a nossa necessidade física, um pão que se estraga. E aí o próprio Jesus, lá no verso 49, vai dizer: os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Ou seja, Jesus está falando aqui de um alimento, de um pão que vai nos alimentar para toda a eternidade, que vai nos saciar para sempre. Mas que alimento é esse que Jesus está querendo dizer? O próprio verso 28, depois que Jesus faz essa declaração, eles perguntam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Lá em João, no capítulo 4, no verso 34, Jesus ele vai nos dar essa resposta, porque ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, Jesus ele já tem a resposta para essa pergunta de o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Nós precisamos realizar a vontade de Deus e concluir a sua obra. E no próprio verso 29, olha o que Jesus diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, o nosso pão realmente que vai nos dar essa satisfação para a eternidade é crer em Jesus. E eu pergunto, você crê em Jesus? Você já tomou essa decisão? Você tem buscado a Jesus para poder ser saciado nele? Ou você tem buscado ele para poder ele te dar outras coisas que você precisa ou que você acha que precisa? E Jesus ele vai falar exatamente isso no capítulo 6. Ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E ele diz no verso 32, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É esse pão que vai nos saciar para a eternidade, não é um pão que estraga. Jesus ele é muito mais do que isso, ele quer nos entregar muito mais do que isso. Ele se entregou já por nós. O Pai enviou a ele. Lá no verso 48, 50, vou ler a partir do 48 para concluir. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Quero que você reflita se você tem se preocupado muito em satisfazer os seus desejos momentâneos ou se você tem aproveitado o banquete que já está disponível para você, que é você se alimentar de fazer a vontade de Deus, de buscar conhecê-lo e buscar concluir a sua obra. Todos os dias você ter essa consciência de que você crê em Jesus. Então, que nesse dia você possa decidir se alimentar de Jesus Cristo, pois Ele está disponível para você. Muito obrigado e espero que esse vídeo abençoe sua vida.